Bom, então no capítulo 4, o tema é Non 802.1x Authentication. O que é que isso significa? O 802.1x é um protocolo que atualmente é considerado como melhor prática, pois oferece certa medida de segurança. Contudo, sabemos que na aplicação do 802.1x existem três componentes: Supplicant, Authenticator e também Authentication Server. Acontece que o Supplicant é um software que pode ser instalado no computador, mas, como nós sabemos, nem todos os dispositivos permitem que se tenha um suplicante instalado. Existem dispositivos que não permitem ter o suplicante. São os devices without a supplicant. Quais são estes dispositivos? Entre eles encontramos as IP câmeras, que é o sistema de CCTV, os leitores de cartão, bem como a maior parte dos dispositivos que fazem parte do IoT, que é a Internet das Coisas. Estes dispositivos não permitem termos o suplicante lá instalado. Como é que se ultrapassa essa questão, a fim de que possamos ter a autenticação dos nossos dispositivos e dos usuários que estão a tentar aceder? Bem, a forma que se viu que é para ultrapassar isso é o MAB. MAB, que é o MAC Authentication Bypass. É uma forma de ultrapassar a limitação dos dispositivos que não suportam o .1x. Em que é que se baseia? É a autenticação baseada no MAC do dispositivo. Como é que isso é feito na prática? Nos authenticators, que são os switch, wireless controller, firewall, o método preferencial para a autenticação dos dispositivos será .1x. E se o authenticator vir que o computador não está a responder aos requests para se identificar usando o .1x, ele vai passar para a forma alternativa, usando o MAC Authentication Bypass. Ou seja, vai haver ali alguns temporizadores que vão ser ativados e após haver um timeout das requisições feitas do .1x, ele vai passar para a autenticação baseada no MAC. O Authenticator vai enviar a informação do suplicante. Vamos lá fazer novamente o nosso diagrama. O Authenticator vai enviar a informação do MAC desse computador para o Authentication Server via radios, tá? E com base a uma lista previamente feita no Authentication Server, esse radios vai dizer quais são as permissões que esse computador vai poder ter. E o .1x, aqui o nosso Authentication Server consegue ter tudo que o .1x também tem, né? Consegue fazer atribuição dinâmica de uma VLAN específica, consegue aplicar ACLs predefinidas ou então semi-stack. Então é assim que funciona o MAC Authentication Bypass. Existe uma outra forma que é mais usada para questões de guests, os usuários que são guest, que é o Web Authentication. Bem, Web Authentication é a autenticação baseada no web, tal como o próprio nome diz, né? Web Authentication, né? Muitas vezes abreviado Web Auth. Existem aqui várias formas de Web Authentication, entre elas Local Web Authentication,
Centralized Web Authentication. Tá? Local Web Authentication, quem é que vai pedir a informação do usuário e da passe do nosso dispositivo final? Vai ser o nosso Authenticator. Então aqui no nosso Authenticator, ele vai pedir informações do user e pass ao nosso dispositivo. Depois vai pegar essas informações do dispositivo e mandar para a Authentication Server para ver se pode ser autenticado ou não. Acontece que aqui o nosso Authenticator, ele tem a capacidade de mostrar uma página web em que a pessoa tem que inserir os dados ou as informações, né, dos campos, que é para dizer quais são as permissões que o usuário vai ter. Então quem faz isso aqui é o nosso Authenticator, que é o Network Access Device, também conhecido desta forma. Bom, Local Authenticator, usando o próprio Authenticator, que é o Network Access Device, não permite que se faça muitas alterações. Por exemplo, a página é fixa, não conseguimos alterar o layout da página a fim de adaptarmos às nossas preferências. Então, para ultrapassar isso, existe uma outra forma de Local Web Authentication, que é temos Local Web Authentication. Existe uma outra que é o Local Web Authentication, mas Centralized. Ou seja, vai ter aqui uma página no nosso Authentication Server que permite ser alterado de acordo com as preferências do nosso usuário. E essa página vai mandar as informações novamente para aqui para o Authenticator. E esse Authenticator é que vai ter informações de user e de password. Então esse é o Local Web Authentication Centralized. Existe um outro que é o que está aqui embaixo, que é o Centralized Web Authentication. Esse aqui é diferente porque o Authenticator não vai ter informações de usuário e password. Quem vai ter informações do usuário e password vai ser o próprio Authentication Server. O nosso Authenticator só vai saber do MAC do nosso dispositivo. Então, desta forma que funcionam os dois tipos, Local Web Authentication e Centralized Web Authentication. Existe uma outra forma que é Centralized Web Authentication with Third Party Network, que utiliza o DHCP e o DNS, que é para poder fazer a autenticação mesmo que o Authenticator não seja Cisco, seja de um outro vendor. Então aqui é importante que nós tenhamos em consideração quando formos usar o third party network device, far-se-á o uso de dois protocolos que são DHCP e também DNS, tá? Então mais ou menos assim que isso funciona. Passando para o ponto seguinte, que é o ponto Remote Access Authentication. Bom, Remote Access é como nós conhecemos como VPN, né? Como é que funciona? Temos o nosso suplicante. O nosso suplicante provavelmente vai ter um software que permite fazer VPN. Por exemplo, o AnyConnect lá instalado. E esse AnyConnect vai terminar num concentrator de VPNs, que muitas vezes pode ser um Cisco Eyes, né? Esse Cisco Eyes é que vai fazer o papel de Authenticator, e ele por sua vez manda a informação para aquilo que nós conhecemos novamente Authentication Server. Desculpa, aqui não é AIS, aqui é ASA. Nosso ASA, aqui é a nossa firewall, e manda para o nosso Authentication Server, que muitas vezes aqui é o nosso AIS, tá? Para aqui, nesta comunicação rádios, o
nosso concentrador de VPNs manda informação utilizando protocolos como o PAP e o MS-SHAP V2, tá? E por fim, vamos falar um pouco sobre aquilo que é o EasyConnect. EasyConnect é usado para evitar a complexidade daquilo que instalar suplicantes nos nossos Windows da vida. Não, para facilitar essa configuração do suplicante, usa o EasyConnect, né? Que permite que seja feita a autenticação também do usuário e da máquina. Esse EasyConnect é um software que vai se comunicar com o Active Directory que tiver instalado na rede. E para isso é necessário, dentro do EasyConnect, que esse EasyConnect tenha permissões de leitura, read permission das informações do AD, tenha read permission possa consultar o WMI, e também possa ler as informações dos security login, tá? Então esta informação está relacionada ao capítulo 4, que é Non 802.1x Authentication. Obrigado.